que é a dependência emocional? Quando eu falo em dependência emocional, a primeira imagem que vem na minha cabeça é de alguém amarrado a outra pessoa, dependendo dela para tudo, desde as pequenas decisões do dia a dia até as questões mais complexas da vida. Pensa comigo, você é dessas pessoas que depende da outra pessoa até para escolher a cor do seu vestido? Depende da amiga, do namorado, para poder malhar? Não consegue ir sozinha, não consegue fazer nada sozinha, né, bebê? Sua vida tá na mão do outro. Não consegue escolher o que fazer no final de semana sozinho? Só de pensar em ficar sozinho no final de semana já vem aquela sensação de ansiedade. Agora eu te pergunto, gente, se com situações tão corriqueiras e simples como eu tô descrevendo aqui, você já não consegue sequer pensar em ficar sozinho. Agora imaginem quando se trata de questões mais complexas, como seguir uma carreira baseada exclusivamente nas expectativas de outra pessoa. Imagina comprar uma casa ou investir seu dinheiro com medo de ser desaprovado pelo seu marido ou pela sua esposa, recusar ou aceitar uma oportunidade de trabalho baseado no medo de enfrentar a posição do seu marido ou da sua esposa. Ou dos seus pais. Isso é uma coisa muito séria e a gente precisa sim dar mais atenção para isso. Fala para mim, aqui nos comentários, você já sentiu assim? Como se a presença da outra pessoa fosse uma necessidade? Como se ficar longe dela já te fizesse suar frio e sentir quase que uma crise de ansiedade, o coração acelera, você fica sem lugar, você começa a aumentar sua respiração, te dá um incômodo que você não sabe o que está acontecendo. Eu tô te falando, isso se chama ansiedade. Você já parou para pensar no quanto você já se perdeu simplesmente pelo medo que você tem de perder alguém? Pode ser qualquer pessoa. Quem nunca passou por isso, né? Então vamos direto ao ponto. Segundo o dicionário, dependência é o estado de submissão ou subordinação. Implica uma obediência, em alguns casos, gente, até servidão. Agora imagina você seguindo quase que cegamente alguém. Fala pra mim se você conhece alguém que em vários momentos da vida se coloca nessa posição totalmente submissa a outra pessoa. Um apego exagerado, onde a pessoa ela coloca o outro como a sua maior prioridade. Tudo na vida gira em torno de: eu preciso saber a opinião do fulano. Vamos fazer isso no final de semana, preciso falar com meu marido. Vamos ir na padaria, preciso ver se ele saiu do banho. Vamos entender melhor, vamos entender melhor e pensar em como que isso realmente afeta a sua vida. Embora a dependência emocional não seja formalmente reconhecida como um transtorno específico, eu tô falando dos principais manuais de diagnóstico aí da medicina, tá? Como o DSM-5 ou o CID-10. Ela está associada a vários transtornos psicológicos e comportamentais. O que isso significa na prática? Quer dizer que a principal característica da dependência emocional é um padrão comportamental constante. É aquele padrãozinho ali, ó, onde a pessoa se sente frustrada, decepcionada por não conseguir se sentir completa. Sempre vai existir uma sensação de que está faltando alguma coisa, porque eu não me basto. Fala pra mim. Você já se sentiu assim? Como se precisasse da outra pessoa para definir o seu valor e a sua identidade, porque você não consegue olhar para si mesma e se definir sozinha? Completamente dependente da validação, da aprovação dos outros. A pessoa com dependência emocional, ela desenvolve uma relação patológica, gente. Um apego doentio com as pessoas ao seu redor. Eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, não. Isso vale para qualquer relação importante que você tenha na sua vida. Esse vínculo ele vai muito além de um simples apego normal. Vou falar nisso, depois eu vou fazer uma série aqui específica sobre a teoria do apego, que é incrível também essa teoria. Me cobrem depois. Esse vício que a pessoa constrói, a dependência é um vício, ela vai afetar significativamente a vida, tanto da pessoa que é dependente, quanto da pessoa que você transfere essa dependência. Se você já passou por isso, você sabe exatamente do que eu tô falando. É como se ninguém fosse suficiente para você. Quando a pessoa ela tá perto, você mendiga o amor dela. E quando ela se afasta, você se sente perdido. Você se torna refém do amor e da atenção do outro porque você não consegue encontrar isso dentro de si mesmo. Vamos explicar isso. Seu bem-estar e sua felicidade
ficam dependentes da outra pessoa. Você jogou isso na mão da outra pessoa. Se ela cuidar bem, você tá bem. Se ela cuidar mal, você tá ferrado. Resumindo, a dependência emocional é quando você coloca alguém no centro da sua vida de uma forma tão intensa que sem essa pessoa você acredita que não haverá mais brilho na sua vida. Se você condiciona sua felicidade, sua satisfação e o seu bem-estar à presença de outras pessoas, o que isso significa? Que você não consegue encontrar paz de equilíbrio dentro de você mesmo. É por isso que você vive essa angústia desesperadora, esperando que alguém preencha seu vazio emocional. Você transfere essa responsabilidade para o outro e depois briga com ele porque ele não consegue te atender. É como se o príncipe no cavalo branco fosse chegar para te salvar a qualquer momento. E por que raios que inventaram essa porcaria de história também, né? Como se tudo fosse tão simples. Como se você precisasse ser salva por um homem ou por uma mulher. Não, bebê. Você não precisa de ninguém para te salvar. Você precisa de alguém para construir, para edificar, para evoluir. Por isso que eu falo essa história de metade da laranja. Isso não existe. Você é uma laranja inteira que precisa de outra laranja inteira para se juntar e fazer um suquinho. Foi um péssimo exemplo, mas mais ou menos isso aí. Da mesma forma que você também não precisa salvar ninguém. Cada um é responsável pelas escolhas que faz. Quando você condiciona outra pessoa para ser dependente de você, você está literalmente diminuindo a capacidade dela de construir as ferramentas que ela precisa para se defender também. A gente está aí para ajudar, não para resolver. Esse é o limite. E é exatamente esse ciclo vicioso que reforça essa crença errônea de que a alegria e a satisfação elas só podem vir da presença ou atenção que a outra pessoa dá para você. E sinto muito, mas isso só vai piorar se você não der a devida atenção. Sabe por quê? Porque tem vazios que só podem ser preenchidos por um pouco mais de si mesmo. Escreve isso na testa para você nunca mais esquecer. Não se pode preencher um vazio interior com coisas exteriores. É por isso que autoestima é com U, é de dentro para fora. Bom, o que eu vou fazer para ficar mais fácil de entender? Porque se você não entendeu até agora, nessa segunda aula, sim, vou economizar as palavras aqui. Você consegue entender? Assiste de novo. Você pode não aceitar, mas entender sim, você vai entender. Eu vou dividir o conceito de dependência emocional em 4 elementos principais. Prestem muita atenção porque isso é fundamental, tá? A maioria das pessoas acha que dependência emocional é tudo a mesma coisa, mas não é. Isso é revelador. Você não encontra essas informações tão fáceis por aí, não. A gente tem a dependência motivacional, afetiva, comportamental e cognitiva. Cada um desses elementos oferece uma perspectiva única sobre como a dependência ela impacta e como ela vai moldar as nossas experiências e as nossas percepções também. Basicamente, ela altera completamente a forma como vamos aprender a enxergar e a significar o mundo. E é isso que vamos explorar agora. Eu vou começar falando da dependência motivacional e em outros vídeos eu falo de cada uma separadamente para não ficar muito grande isso aqui. Vamos falar então da dependência motivacional, uma das dimensões mais importantes da dependência emocional, ao meu ver. Por quê? Porque a dependência motivacional, ela se destaca. Motivação, gente, é motivo mais ação, né? Motiva a ação. Motivar, ela se destaca porque ela tem uma busca obsessiva e compulsiva por ajuda, por direção e por aceitação. A pessoa implora e mendiga que você dê a ela os motivos que ela precisa para conseguir o que ela quer. Quem sofre com essa dependência é uma pessoa que busca constantemente por aprovação e validação e a confirmação dos outros, como a gente tem dito aí, até mesmo nas decisões mais simples, nas questões mais simples da vida. Quando o relacionamento termina, essa busca por aprovação, ela pode virar um abismo. Eu falo isso porque eu atendo muita gente que passa por isso. A pessoa ela se sente perdida, sem chão, e é porque de repente a pessoa se vê na obrigação de enfrentar toda a sua realidade sozinha, de tomar decisões sozinha. A pessoa não sabe encher um pneu de um carro, não sabe parar num posto de gasolina para abastecer, não sabe pegar um ônibus, não sabe comprar um remédio na farmácia, não sabe cozinhar um arroz, gente. E essa transição é extremamente difícil, mas por quê? Porque o maior problema da dependência é exatamente quando a gente tira o objeto do vício. Então, difícil não é enquanto você tem ali seu marido ou sua esposa fazendo tudo por você.
O difícil é quando você não tem mais e passa a não ter essa opção e se vê naquela necessidade de reconstruir tudo de novo. Além de perder a pessoa, você perdeu a si mesma. Só que além disso, gente, o que eu quero dizer aqui é que quando você tem essa consciência, dá tempo, porque acaba sendo uma oportunidade para a pessoa aprender a desenvolver a confiança que ela precisa ter para exercitar as próprias escolhas, para aprender a valorizar sua voz interna, para tomar decisões que realmente vão refletir nas suas verdadeiras necessidades e desejos. Eu sei que vocês adoram uma boa historinha, eu vou dar exemplo de um caso que eu atendi e eu vou chamar a pessoa de João. Foi uma pessoa e um jovem de mais ou menos uns 35 anos, vou considerar aí 35 anos jovem, tá? Porque não quero nenhuma piadinha a respeito disso depois, não. Melhor idade da vida, 35 aos 40. Eu lembro que o João teve um relacionamento com uma mulher que eu vou chamar ela de Clara, tá? O João teve um relacionamento com a Clara de longos 8 anos juntos, pensa bem. E depois desse término, ele passou a enfrentar uma crise de identidade muito profunda. Nossa, eu lembro quando ele chegou aqui no consultório, aqui na clínica, né? Completamente perdido. Gente, eu não tô exagerando não, tá? Quando eu falo que ele literalmente não sabia quem ele era, é literalmente mesmo. A pessoa não sabia o que ela gostava, se é cinema ou se é de boteco. E por quê? Porque ele dependia da Clara para tudo, para tomar todas as decisões, para escolher o cardápio, para poder decidir o que fazer no final de semana. Toda a vida que eles tinham, social e pessoal, era pautada nas mãos da Clara. Então o cara praticamente não existia na relação. E essas decisões iam desde escolher, sei lá, o que vestir, até qual carreira o cara ia seguir ou aonde ele ia morar. Aí o que acontece? Enquanto tá relacionando, em partes tá bom. Agora, com o fim do relacionamento, ele se viu incapaz de tomar decisões sozinho. Como ele não tinha uma vida fora da bolha que ele vivia, além de perder a mulher, ele também perdeu pouco do que restava dele, daquela estrutura. Foi terminar e começar a sentir um enorme vazio e uma sensação gigante de perda. É um verdadeiro luto, literalmente. Morre uma parte de si, morre aquela pessoa que existia para você. Além de perder a esposa, como eu falei, ele perdeu ele mesmo. Enfim, eu vou contar para vocês algumas estratégias de superação que a gente acaba colocando aqui no meio do caminho entre um paciente e outro, que não é uma terapia, obviamente, não substitui, blá blá. Vou só contar como didática, tá bom? E vocês colocam em prática se vocês considerarem que isso funciona para vocês. Porque como eu prometi, eu quero dar soluções práticas. Então eu vou ensinar para vocês algumas técnicas e estratégias que vocês podem usar para aliviar um pouco da dor e racionalizar o que realmente você perdeu e o que você ganhou, ok? Então vamos chamar essa técnica de diário de decisões. É uma redescoberta da sua individualidade. É algo muito clássico no nosso meio aqui da psicologia, tá? Então, a primeira estratégia vai ser esse diário de decisões. Eu combinei com o João dele começar a fazer um diário. Ele anotar todo dia ali as escolhas que ele precisava fazer diariamente. Por quê, gente? Porque quando ele fosse anotar, ele também iria precisar refletir verdadeiramente como que cada decisão poderia impactar seus desejos e suas necessidades. Então o cara tinha que realmente abrir um caderninho, pensar em como foi o dia dele, escrever, tentar elaborar para ficar mais organizado. No meu caso, se ele quisesse trazer para terapia, ele trazia, ou se ele quisesse só comentar, era para ele, aquilo não era para mim. E no final da semana, ele, obviamente, iria ler para ele ver como que estava, para ele se tornar consciente daquilo que ele estava vivendo. Né? Para que isso? Isso ajuda a visualizar o progresso que ele estava tendo na tomada de decisões autônomas. E isso ajuda você a se reconectar com suas preferências, seus interesses pessoais, começa a afastar você da influência e dependência que, no caso dele, né, que ele construiu com a namorada, a esposa dele. Então, basicamente, você obriga a pessoa a prestar atenção no que precisa ser feito até perceber que você consegue reescrever a sua história assim. Você vai escolher ali arroz ou feijão, você escolheu arroz, não gostou, amanhã é feijão, amanhã é macarrão, você vai isso aí. É isso aí. Se você fez um arroz errado agora, amanhã você vai tentar, vai lidar com sua frustração e a vida não parquinho de diversão que você simplesmente chega lá e as coisas acontecem magicamente, não. Tudo que vale a pena dá trabalho mesmo. Essa geração mimada que acha que não consegue resolver porque tem sempre papai e mamãe para fazer tudo por eles. Tem sempre ali o marido ou uma mulher, um marido ou uma esposa, né, para poder fazer a parte da outra pessoa. Tá errado. Vamos reescrever a história. Uma respirada aqui, né? Falando sem parar. Não, minha equipe de marketing vai pirar. Flávio, não pode passar de 10 minutos o vídeo, não. Eu acho que já tem 20. 15 ou 20.
Vou chamar essa segunda estratégia de... Eu ia falar só de uma, vou falar de outras que tá vindo na minha cabeça aqui. De tomada de decisão progressiva. Durante os encontros, né, a gente expôs ele foi exposto a situações que exigiam tomadas de decisões. Então a gente simulava algumas decisões, e algumas decisões importantes, obviamente, né, para forçar ele a ter que pensar como ele faria. Algumas eram hipotéticas e outras realmente eram situações que ele vivia que necessitava que ele tomasse algumas posições. Aí com a terapia, enquanto ele era assistido por mim e orientado para fazer as escolhas baseadas naquilo que ele realmente queria, né, a gente ajudava a tornar consciente aquilo que estava fora da consciência dele. Então ele verdadeiramente chegava naquilo que era propício, né, conveniente para aquele momento. Então era exclusivamente em seus próprios critérios, eu não tenho nada a ver com isso. Eu ajudava ele a se ajudar, senão ele ficava dependente de mim, gente. A galera faz muito isso aí, ó. Uns coach aí, por exemplo, não tô falando de todos, mas ele dá a receita pro cara achando que é só seguir. Mas e aí? Baseado na vida de quem? Na experiência de quem? Por isso que o importante é que o psicólogo ajude a pessoa a chegar no próprio critério, sabe? E com isso a gente começava com decisões simples, aos poucos, né? A gente ia avançando para situações mais complexas. E com o passar das sessões, João foi se tornando mais consciente, começou a desenvolver mais confiança, mais habilidade, começou a conseguir tomar decisões sozinho. Não tem decisão certa e errada, né? Então, tomar decisão é tomar decisão. Porque cada escolha é uma renúncia, a gente tem que pagar o preço das escolhas que a gente faz. Então, não estou dizendo que foram decisões boas ou ruins. Aprendeu a pagar o preço. Isso reforçou a sua autonomia e começou a reduzir a dependência dele da validação externa. Senão ele se tornava dependente de mim, do amigo, da mãe, do pai ou da próxima pessoa que ele fosse se relacionar. Então, resumindo, ele passou a confiar mais em si mesmo. Uma outra estratégia que eu achei muito interessante foi um círculo de suporte respeitoso que nós colocamos ali. Uma coisa muito importante, gente, e vocês vão me ouvir falar muito disso aqui. Uma sessão muito legal que a gente teve foi uma que nós reforçamos essa necessidade de criar e manter relações com amigos saudáveis, né? Relações saudáveis. A gente foi passando relação por relação ali na terapia pra gente mapear o que era saudável e o que não era saudável. Não é só você chegar e mudar, vou lá depender dos amigos e de repente você se coloca em outra situação tóxica. Então, reforçar esse apoio, esse suporte com amigos, familiares, pessoas que respeitam sua autonomia e que apoiem essa jornada de crescimento pessoal. Eu sei que isso parece simples, mas não é tão simples assim também não, tá? Sabe por quê? Porque nem todo mundo vai estar pronto para sua nova versão, bebê. Quando você se aceita, você se liberta da necessidade das outras pessoas te aceitarem também. Pensa nisso. É isso que eu falo sempre, gente. Nessa jornada de libertação, você vai perder muita gente. Mas dependendo do ângulo que você enxergar, algumas pessoas você vai perceber que perdeu, enquanto outras você vai perceber que foi livre mesmo. Por isso que a terapia é muito importante, porque ela te ajuda a calibrar esse ângulo, tornando a sua experiência muito mais autêntica e libertadora. É aprender a falar um tiquinho mais de para o mundo. Enfim, criar uma rede de apoio que valorize sua capacidade de autodeterminação, ela vai te oferecer esse ambiente seguro nesse momento que você está passando ali de transição e fragilidade. E eu vou falar mais uma última aqui, mais uma técnica que me veio à cabeça também, que foi muito legal, que a gente usou. É uma reflexão, né? Um exercício para ajudá-lo a visualizar o seu futuro, estabelecendo algumas metas ali para a pessoa ter uma visão mais clara de que a vida dele não acabou só porque o relacionamento acabou, né? Existe vida pós-término. Eu me lembro que a gente usou uma técnica de visualização para ele poder fazer esse movimento, né? Essa reflexão, para ele se ver mais confiante com as coisas que ele estava construindo aqui no presente, né? E com a ajuda da terapia ele começou a definir metas pessoais, metas profissionais, que até então ele achava inalcançável, porque tudo que ele vivia junto com a Clara. Então, para ele poder visualizar um futuro, não tinha Clara mais, gente. É ele sozinho. Isso é desesperador. Tem que refazer tudo. Porque se você não refazer tudo, você vai continuar chorando, lamentando o luto, como se você tivesse ido embora junto. Então, essas metas, elas precisam ser recalibradas para que isso reflita nessa sua nova versão, nessa sua nova visão de mundo. Isso ajudou ele a ter uma visão mais clara do futuro que ele queria viver a partir de agora. E é claro, né, acabou servindo como motivação para aquilo que ele estava fazendo no presente. E eu falo isso o tempo inteiro. Quer prever o seu futuro? Basta você
você prestar atenção no que você está construindo agora. Hashtag fica a dica aí. Vou resumir tudo isso que eu falei com alguns exercícios práticos para você poder tentar exercer essa independência, assim como no caso do João, que contei, tá bem? Então, gente, todas essas estratégias são apenas um auxílio, né, para te ajudar a refletir o nível de dependência que você tem hoje com as outras pessoas. Então, eu vou focar no desenvolvimento da sua capacidade de tomar decisão sozinho. O objetivo é fortalecer sua autoestima para construir um suporte emocional mais sólido. Então, vamos fazer junto aqui, ó. No caso do diário de decisão que eu falei, o que você vai fazer? Daqui para frente você vai fazer um combinado aqui comigo. Você vai anotar todos os dias cada decisão que você tomar, não importa quão pequena seja. Isso vai te mostrar como você é capaz de fazer escolhas sozinho. E com o tempo você vai perceber que você consegue fazer. Isso vai aumentando a sua autoconfiança aos poucos. Segundo, que eu falei, eu acho que foi o desafio de autossuficiência. Se tiver errado a ordem aí, paciência, né? Esse desafio de autossuficiência, você vai escolher um dia da semana para você tomar todas as decisões. Então primeiro você vai anotar, depois você vai tomar as decisões, tá? Uma tá puxando a outra aí. Eu nem preciso falar que você tem que fazer isso sozinho, né, bebê? Pelo amor de Deus. Pois é, você não vai consultar ninguém. Então isso pode incluir o que comer, o que vestir, sei lá, como passar o seu tempo livre. Você vai fazer o seguinte, na noite anterior, pouco antes de dormir, você vai pensar nas escolhas que você precisará fazer. Só pensar, sem aquela obrigação de chegar a alguma definição. E no dia que você escolheu para tomar a decisão, você vai tomar. Você vai se conscientizar de cada decisão para quando chegar na hora, isso estar mais fácil para você. Então você vai anotar de um lado os pontos positivos, em outro lado da folha você vai anotar os pontos negativos e você vai reafirmar o que fizer mais sentido para você naquele momento. É para você, não para o outro. Esse exercício é para fortalecer também a sua autoconfiança, sua independência, para mostrar que você dá conta de gerenciar a sua vida. Mal ou ruim, você dá conta. Então não tem decisão errada, como eu falei. É a consequência que você precisa ter uma certa segurança para poder pagar. Essa escolha acarretará algumas renúncias que você fizer. Isso vai te mostrar que nós somos livres para escolher, mas somos obrigados a viver as consequências das nossas escolhas. E terceiro, que a gente vai colocar aí como uma simulação de escolhas maiores. É um exercício bem legal, porque você coloca sua cabeça para pensar sobre a importância de não fugir das decisões importantes que você precisa tomar. O que é que você vai fazer? Você vai simular uma grande decisão da sua vida, que você precisa enfrentar, como mudar de emprego, comprar um carro, terminar um relacionamento, ter um filho. E o coração vai para a boca só de pensar nisso, para muita gente. Feito isso, você vai fazer uma lista também, uma listinha ali, ó, prós, contras. Pesquise suas opções e tome uma decisão simulada, como se fosse realmente acontecer, mas aqui, ó, é um simulado. Praticar grandes decisões em um cenário controlado vai te ajudar a desenvolver mais segurança. Vai te ajudar a ter confiança, a criar uma capacidade de fazer escolhas que realmente podem mudar a sua vida, coisas muito mais significativas. Lembrem-se disso, gente, que o autoconhecimento é o principal caminho em direção à sua felicidade, porque quem conhece a si mesmo jamais vai precisar necessitar de outras pessoas para te definir. Ou você se define, ou as outras pessoas vão fazer isso por você. Copiou, bebê?